Oi, gente! Você sabe o que é modal verbs? Eu sou a Vivi Marques e hoje estou aqui para te ensinar a usar os verbos modais no inglês. Nós temos algumas regrinhas e detalhes que precisamos prestar muita atenção na hora de falar sobre esses verbos modais. Mas fique tranquilo, pois depois dessa aula tudo vai ficar muito claro e você não vai ter mais nenhuma dúvida. Mas antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para muito mais conteúdos. Então vamos começar? Vem comigo! No inglês, nós temos verbos que funcionam como verbos modais, que servem para dar um direcionamento ou um sentido ao verbo principal de uma frase. Eles não têm tradução exata, mas representam uma ideia, um conceito um pouco abstrato para o verbo seguinte a ele. Por isso, os modal verbs são considerados verbos auxiliares. Eles também podem passar a ideia de possibilidade, probabilidade, habilidade, dúvida, dedução, incerteza, permissão, fazer um pedido, hábito, sugestão, conselho, obrigação ou previsão sobre o futuro. Temos mais de 10 modal verbs. E vamos falar de cada um deles nesse vídeo, para que eles servem e como usá-los. Vamos começar com um dos mais conhecidos, can. Can expressa a ideia de habilidade ou de possibilidade. Às vezes, pode expressar um pedido ou uma permissão. For example, I can swim. Eu posso ou eu consigo nadar. Nessa frase, a pessoa está dizendo que tem a habilidade de nadar, que ela sabe fazer isso. Ela poderia também estar dizendo que tem permissão para nadar. E quando usamos can para fazer um pedido? Vamos ver um exemplo? Can you help me with my homework? Você pode me ajudar com a minha lição de casa? Fala que sim! O interlocutor dessa frase está pedindo um favor e, por isso, pergunta se a pessoa pode lhe ajudar com a sua lição de casa. Com isso, vemos que o modal verb can pode ser traduzido livremente como poder ou conseguir em muitas situações. Mas não se prenda muito com a tradução dos verbos modais, porque eles nem sempre carregam o mesmo sentido. Antes de seguirmos em frente, vamos ver como usar os modal verbs em uma frase. Primeiramente, é importante lembrar que ele sempre vem antes do verbo principal. For example, I can swim. Na nossa frase de exemplo, can é o verbo modal e swim é o verbo principal. É muito importante também dizer que depois de um verbo modal, nós nunca usamos a partícula to. Vamos usar apenas a base do verbo principal sem o to. Já para fazer perguntas, pelo fato dos verbos modais serem considerados verbos auxiliares, eles próprios fazem a pergunta. Para isso, eles vão para o início da frase e o restante dela fica igual. For example, can you swim? Você pode, consegue, sabe nadar? Agora, para fazer a negativa, novamente usamos o modal. For example, I can't swim ou I cannot swim. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso nadar. Agora que já sabemos onde colocá-los na frase,
Vamos ver os outros modal verbs. Usamos o modal could para praticamente as mesmas coisas que o can, só que no passado. For example, when I was a child, I could swim. Quando eu era criança, eu podia ou conseguia nadar. Os verbos modais não podem ser modificados para que o passado seja feito com eles. Por isso, temos uma versão do can no passado, que é o could. Ele também é usado como forma mais educada de pedir algo. For example, could you help me with my homework? Você poderia me ajudar com a minha lição de casa? Vamos agora falar de obrigações. Must. Quando usamos esse verbo modal, estamos dizendo que há uma obrigação envolvida. For example, my son must do the dish every day after lunch. Meu filho deve lavar as louças todos os dias depois do almoço. Perceberam a ideia de dever, de obrigação? Outra forma de usar o must é para dedução. For example, Lucas travels a lot. He must be rich. Lucas viaja muito. Ele deve ser rico. Eu fiz aí uma dedução. Eu deduzi que, por ele viajar muito, Lucas deve ser rico, já que viajar muito demanda muito dinheiro. Já o modal verb should é usado para dar conselhos ou sugestões. For example, if you want to speak English, you should study every day. Se você quer falar inglês, você deveria estudar todos os dias. É um conselho que alguém está te dando. Se quem recebe o conselho vai realmente fazer aquilo, não sabemos, mas o conselho foi dado. Usamos o modal verb também para falar do futuro. Will. Vamos ver um exemplo? My nephew will be a teacher when he grows up. Meu sobrinho será professor quando crescer. Perceba que o will nem tem como ser traduzido. Ele apenas dá a ideia do futuro. Qualquer verbo que estiver junto a ele terá automaticamente uma ideia de futuro. Outro modal verb que não tem também como traduzir é would. Ele muitas vezes dá aquela terminação ria do português aos verbos que estão com ele, como gostaria, faria ou iria. No português, esse tempo verbal é chamado futuro do pretérito e temos que conjugar cada verbo para usá-lo. Mas em inglês, temos apenas que colocar would na frente do verbo que queremos modificar. Assim ficou muito fácil, não é mesmo? Vamos ver um exemplo? I would like to help you. Eu gostaria de te ajudar. Ele também é usado para fazer um pedido. For example, would you help me with this? Você me ajudaria com isso? Ele é usado ainda para falar de algo que aconteceria no passado com frequência, ou seja, o pretérito imperfeito do português. For example, when I was a child, I would go to the movies on the weekends. Quando eu era criança, eu ia ao cinema aos finais de semana. Agora, o modal verb may. Usamos para expressar probabilidade e possibilidade. Vamos ver um exemplo? You may be right. Você pode estar certo. Nesse exemplo, existe a possibilidade de você estar certo, mas não é uma certeza.
O verbo may é usado também para pedir permissão ou mesmo para dar permissão. For example, how may I help you? Como posso te ajudar? You may go now. Você pode ir agora. Nesse segundo exemplo, you may go now, é como se estivéssemos dizendo: você está livre, pode ir agora. Mas atenção, might é usado para expressar a forma passada do may em alguns contextos. Ele também é usado em situações nas quais não temos certeza sobre um fato, no presente ou no futuro. For example, I might see you tomorrow. Eu talvez te veja amanhã. Nesse exemplo, o interlocutor não tem certeza se verá a pessoa no dia seguinte. Por isso, usou o might. Bom, acabamos de ver os modal verbs mais usados. Agora vamos falar de dois que caíram um pouco em desuso, mas que ainda são usados em situações específicas. Usamos shall para expressar algo inevitável ou provável de acontecer no futuro. For example, we shall see who wins the game. Veremos quem vencerá o jogo. Ele também é utilizado na expressão shall we, que é uma versão mais formal de let's go, ou seja, vamos. Outro modal verb que não vemos muito mais por aí é ought to. Ele pode ser usado para expressar obrigação e conselho. Mas, como já comentamos hoje aqui, temos outros modal verbs que já fazem isso. Por isso, ele não é muito usado mais, mas ainda encontramos ought to em alguns lugares, além de contextos mais formais. Você reparou o uso do to depois de ought? Pois é, ele vem com um brinde. E por incrível que pareça, ele não é o único. For example, you ought to listen to what I say. Você tem que ouvir o que eu digo. You have to listen to what I say. Você tem que ouvir o que eu digo. You need to listen to what I say. Você precisa ouvir o que eu digo. Alguns gramáticos consideram have to e need to como modal verbs, porque eles modificam o verbo que vem depois deles. Eles dão uma ideia de obrigação e necessidade, além de urgência ao verbo que estão acompanhando. For example, I study every day. Eu estudo todos os dias. I have to study every day. Eu tenho que estudar todos os dias. I need to study every day. Eu preciso estudar todos os dias. Agora que você já conhece todos os modal verbs, vamos ver como eles ficam na negativa com suas contrações. Cannot, can't. Could not, couldn't. Must not, mustn't. Should not, shouldn't. Will not, won't. Would not, wouldn't. Might not, mightn't. Lembrando que essa contração é raramente usada. E o último, may not, não existe contração. Assim fica muito mais fácil, não é mesmo? Antes de finalizarmos, precisamos frisar uma regra muito importante quando se trata de modal verbs. Nós jamais podemos usar dois modal verbs seguidos. Mas Vivi, como eu faço então para usar o can no futuro? Não posso usar o will can? Nananina, não, de forma alguma.
Mas a língua inglesa nunca nos deixa na mão. E temos uma maneira de falar de habilidade e possibilidade no futuro. É isso aí. Para isso, nós vamos usar uma expressão que significa ser capaz de, ou seja, be able to. Então, quando queremos dizer que alguém será capaz de fazer algo no futuro, dizemos will be able to. Vamos ver um exemplo? He will be able to drive when he turns 18. Ele será capaz de dirigir quando fizer 18 anos. Podemos inclusive usar essa expressão com would para dizermos que alguém seria capaz de fazer algo. For example, I would be able to travel with you if I didn't have a test tomorrow. Eu seria capaz de, ou poderia viajar com vocês se eu não tivesse uma prova amanhã. Que pena! Ufa! Quanta coisa aprendemos hoje, hein? Não se esqueça de anotar tudinho no seu caderno de estudos. E sempre rever o vídeo quando tiver alguma dúvida. É muito importante saber usar os modal verbs, porque eles fazem parte do inglês e têm uma grande importância na comunicação verbal do idioma. Acabamos de ver o essencial sobre o modal verbs, mas eu sugiro que você pesquise sempre que tiver curiosidade sobre algum deles. Quando a gente menos espera, ouve uma série, num filme, numa música ou até mesmo de um nativo em inglês usando um modal verb de uma forma que a gente nunca viu antes. É importante ter a curiosidade de pesquisar sempre que você vê algo diferente do que você já está acostumado. É dessa forma que aprendemos cada dia mais vocabulário e gramática em inglês. Então, vai aqui um desafio meu para você que está assistindo esse vídeo. Te desafio a pesquisar outros usos e contextos para os modal verbs que vimos hoje. Escolha o que mais te surpreendeu ou o que você achou mais interessante e coloca aqui nos comentários. E não se esqueça de nos seguir nas nossas outras redes sociais, como Instagram, TikTok, Pinterest, para muito mais conteúdos. Você não vai ficar de fora, né? Então, bons estudos! E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo!